Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia. A gente vai continuar falando sobre o módulo de doenças relacionadas à nutrição, tá? E continuar com o tema de diabetes, finalizando e falando sobre o seu tratamento. E aí a gente verifica que o tratamento do diabetes vai depender muito do tipo da doença. No diabetes tipo 2, relacionado à obesidade, a alimentação, exercício físico e a medicação dosada de acordo com a sua doença vai ser suficiente para a gente estar tratando esse diabetes. Já no tipo 1, que é relacionada à morte das células betas do pâncreas, a aplicação da insulina ela vai se fazer necessária. Tá? E aí isso daqui vai ser tudo de acordo com a prescrição do médico, a dosagem, a quantidade de insulina, a quantidade de medicação, de acordo com a orientação do médico. O consumo do álcool em pacientes diabéticos é um risco tanto da hiperglicemia como da hipoglicemia. Então a gente tem que orientar bastante esse paciente a tomar cuidado no seu consumo. O consumo maior de 30 gramas por dia, que corresponde a uma latinha de cerveja, pode estar ocasionando uma alteração no seu perfil glicídico, tá? No seu perfil de homeostase do açúcar. Isso daí pode estar levando a um aumento na resistência à insulina, uma hipertrigliceridemia, a um aumento da pressão arterial e também da possibilidade de um acidente vascular cerebral, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ingestão de carboidratos ela tem que ser controlada inferior a 130 gramas por dia. Então, quando a gente faz a orientação para um paciente, quando a gente faz um planejamento de alimentação para esse paciente, o cálculo e a quantidade de carboidratos vai ser de 50% a 55%. Quem vai fazer esse cálculo? Não é o técnico de enfermagem, é o profissional nutricionista. Tá? E aí a gente vai ter sim uma restrição na quantidade desse carboidrato. Lembrando sempre que a ingestão para uma pessoa normal é de 50% a 65%, tá? Essa quantidade de carboidrato é porque a fonte principal do carboidrato para esse paciente vão ser os carboidratos que apresentam uma grande quantidade de fibras. Tá? Então, para a gente ter um índice glicêmico baixo desse carboidrato e para a gente ter uma boa fonte de carboidrato para esse paciente que apresenta diabetes, tá? E por que que o foco da alimentação e da nutrição vai ser o carboidrato? Porque 100% do carboidrato consumido cai na corrente sanguínea, tá? Então, 100% desse carboidrato consumido vai alterar a glicemia do paciente. O interessante é orientar para que ele faça uma boa ingestão de fibras para a gente conseguir ter um retardo nessa digestão, no processo da digestão, consequentemente no processo de absorção. Então a gente dá um tempo para o organismo produzir a quantidade de insulina suficiente para poder armazenar esses carboidratos, tá? Isso é uma estratégia dentro do tratamento desse paciente com diabetes. E outra estratégia é a contagem de carboidratos. Então a gente consegue fazer as substituições quando esse paciente ele sai de um atendimento com um profissional nutricionista, ele sai carregando um plano alimentar. Junto com esse plano alimentar, ele vai ter uma listinha de substituições. Então, qual alimento que ele pode substituir? Batata doce pode ser substituído por que tipo de alimento? O macarrão pode ser substituído por que tipo de alimento? Tá? Então, dentro disso, a nutricionista já vai prescrever, já vai deixar orientada a quantidade de cada alimento que ele tem que consumir para suprir a sua necessidade, suas necessidades nutricionais e para não alterar a sua glicemia. Isso tudo de acordo com o medicamento que esse paciente está fazendo uso, tá? E essa alternativa de contagem de carboidratos ajuda a avaliar
tanto a qualidade dessa alimentação, desses carboidratos, como a frequência e porção dos carboidratos que vão ser disponibilizados ao longo do dia desse paciente, tá? Então, o interessante é orientar esse paciente que ele não pode antecipar uma refeição, porque ele pode estar gerando uma hiperglicemia no momento e depois ficar muito tempo sem comer um carboidrato, ele vai gerar uma hipoglicemia. Então, os horários das refeições devem ser respeitados, tá? Ele também tem que saber conhecer o carboidrato. O carboidrato ele não vem só do açúcar, não vem somente da batata. Ele está amplamente distribuído dentro da nossa pirâmide, dentro dos grupos de alimentos, com exceção das carnes, dos alimentos proteicos, né? Dos cárneos não apresentam carboidrato. Já o restante, todos apresentam uma quantidade de carboidrato e a gente tem que estar tomando cuidado com esse consumo, tá? Tem que estar explicando isso para o paciente. Então, quando a gente utiliza essa contagem de carboidratos, aqui a gente consegue verificar que eles são substitutos, tá? Então, se eu pego uma bolacha de água e sal e substituo por um cereal matinal, eu posso estar consumindo o quê? 3 unidades de bolacha ou meia xícara de chá de um cereal matinal. Então, o profissional nutricionista vai oferecer essa estratégia para o paciente que apresenta diabetes, para ele estar fazendo o controle da glicemia dele, através do consumo, contando e controlando o seu consumo. O uso da insulina, né, é um dos medicamentos que podem estar realizando o controle da glicose dessa pessoa. Então, a gente vai estar tendo tanto essa insulina basal, que ela tem longa duração, e ela pode estar cobrindo essa quantidade de carboidrato por 24 horas, como a gente pode estar utilizando alguns remédios que são chamados de bolos, que são oferecidos logo após a alimentação desse paciente, para estar conseguindo fazer com que o organismo capte o carboidrato, tá, de uma maneira necessária. E existem situações que a gente chama de hipoglicemia, que acontece quando ou a dosagem da medicação não está adequada, então é uma carga muito grande para aquele organismo, ou quando a alimentação não está adequada, ou também quando a prática da atividade física é exacerbada, tá? Essa pessoa ela pode entrar num estado que a gente chama de hipoglicemia, que é a queda da glicose na corrente sanguínea. E essa pessoa ela vai apresentar alguns desses sintomas, como suor excessivo, tremores, fraqueza, palidez, fome, dificuldades de concentração, irritabilidade ou agressividade e alteração da consciência. Então, essa hipoglicemia ela é caracterizada por uma glicemia menor de 70 miligramas por decilitro, que a gente já estudou na classificação do diabetes. E ocorre devido ao uso de uma medicação elevada ou alimentação diminuída. Por isso que é muito importante a verificação constante, tanto do plano alimentar, tá? Como da medicação da pessoa. E como que a gente vai estar verificando se isso é uma hipoglicemia ou não? Através da aferição da glicose, tá? Então, existem uns aparelhos que realizam a verificação dessa glicose no sangue. Como tratar a hipoglicemia? Então, quando a gente percebe que essa pessoa ela apresenta todas aquelas características, é interessante verificar a glicose capilar, tá? Se apresentar menor de 70, é necessário ou fornecer um copo de suco de frutas, ou 3 balas moles, ou uma colher de sopa de açúcar diluído em água. E esperar 10 a 15 minutos para verificar se essa glicemia ela voltou ao normal, tá? Então, é interessante esperar esse tempo. Não sobrecarregar essa pessoa de vários alimentos para aumentar a sua glicemia, e depois essa pessoa ela pode sair de um quadro de hipoglicemia e entrar num quadro de hiperglicemia. Isso também é bastante preocupante. Então, o interessante é esperar 10 a 15 minutos, tá? Se essa glicemia, verificar novamente a glicemia capilar. Se ela não alterou, se ela não elevou, aí sim, tenta novamente, tá?
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais.